a missão da Igreja Apostólica na formação da família. Assim diz a mensagem: a Igreja Apostólica é formada por famílias. E em honra desse nome, famílias apostólicas, precisamos ser consagrados, santificados e leais praticantes da doutrina e disciplina que orientam a moral e a conduta do filho e da filha de Deus, para que a igreja seja forte e vitoriosa em sua jornada até que alcance a vitória final. A missão desta igreja é doutrinar o povo para que vivam de maneira justa, honrada e disciplinada, e que sejam luz do mundo através de um proceder honesto, e assim possamos salvar almas pelo bom exemplo de cada um de nós. No lar é preciso que haja amor, bondade, humildade, entendimento entre pais e filhos, sem contendas e desavenças, para que a boa convivência seja um incentivo de fé e o lar seja refúgio seguro diante das tristezas deste mundo. A Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo sempre ensinaram aos casais que para ter um lar feliz e abençoado, precisam cultivar nos corações o amor um pelo outro. E é preciso que haja respeito mutuamente. Agindo assim, seremos humildes, bondosos, caridosos, pacientes, misericordiosos, cada dia da vida em comum. Aconselhavam esses santos a não darmos lugar a suspeitas e pensamentos inconvenientes que induzem à separação. Sempre praticar os ensinos que aprendemos nesta igreja numa prática efetiva no nosso cotidiano. Esses ensinos indicam como viver, nos dá educação, respeito, amor a Deus, ensinam a seguirmos o exemplo da Virgem Maria, Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo. Sejam pacientes com seus filhos. Não os maltratem, nem os abandonem. Criança e jovem necessita de carinho, afeto, amor e sábios conselhos dos pais. A criança deve ser ensinada a praticar bons costumes, respeitar as pessoas sem distinção, sendo educadas, comportadas e com reverência na igreja. Durante as reuniões, precisam se manter em seu lugar, sem movimentações desnecessárias, sem brincadeiras. É preciso prestar atenção nos hinos, na mensagem do pastor, não usarem celulares durante as reuniões. Os pais não devem trazer brinquedos em nossas reuniões. Isso tira a atenção de outras crianças e inclusive também tira a atenção dos nossos irmãos. É preciso ensinar aos seus filhos que a igreja é lugar sagrado, dedicado à adoração a Deus e aos santos. É preciso ensiná-los como proceder de maneira justa e sábia. Eles precisam aprender que escola é lugar de aprender também a respeitar os professores e os demais profissionais. Que não é lugar de brincadeiras e conversas durante as aulas, que não é conveniente que eles se distraem dos seus objetivos escolares. Devem aprender os conteúdos disciplinares para que tenham condições e sejam preparadas para um bom futuro. Lembre-se
Criança depende muito do exemplo dos adultos, principalmente dos pais, para que cresça no temor do Senhor e tenha fé na doutrina, praticando a disciplina como regra de conduta e moral. As crianças são muito observadoras e sábias, mas precisam de um apoio educacional dos pais e da igreja. Precisam de um exemplo sólido de fé, de fidelidade e obediência para se firmarem espiritualmente falando, desejando o bem, a paz, a felicidade. O santo irmão Aldo muito aconselhou aos filhos e filhas a serem obedientes aos pais, terem um profundo respeito e consideração, aceitando os seus conselhos e correções, pois os mesmos são para o próprio bem e são para preservar a honra e a dignidade. Filhos obedientes, muitos são abençoados por Deus, por Maria Santíssima, por Jesus, pela Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo. E é um mandamento. O primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra que Deus te dá. Creiam, estimados irmãos e irmãs, que os conselhos desses santos vieram dos céus e são direcionados a todas as pessoas, de todas as idades, em todas as ocasiões e circunstâncias da vida. Sigamos, pois, esses sábios ensinamentos e o nosso lar será consagrado, feliz e muito abençoado. Amém. Irmãos, o nosso Jesus, quando esteve nessa terra, ele deixou um ensinamento dizendo: como eu irei comparar o homem e a mulher que ouve a minha palavra e não as põe em prática. Olha, irmãos, o teor e a seriedade contido nessa palavra de Jesus. Como eu devo comparar um homem e a mulher que, ouvindo a minha palavra, não pratica? Jesus então irá dizer: eu irei comparar esse homem e essa mulher como um homem imprudente que construiu a sua casa na areia. Porque foi construída na areia, não tinha fundamento e nem alicerce. Vieram então as chuvas, as tormentas, os ventos, e abateu sobre essa casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Jesus continua dizendo: mas aquele homem e aquela mulher que ouve as minhas palavras e as põe em prática, eu comparo como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, as tormentas, os ventos, abateu-se sobre essa casa e nada aconteceu, porque ela estava firmada na rocha. A doutrina desta igreja, irmãos, é verdadeiramente a rocha que nos sustenta. E a nossa vida, contextualizando esta mensagem, a nossa vida familiar é uma construção. E nós precisamos saber onde estamos construindo a nossa família. Jesus, ele falou que é necessário que não só ouçamos a palavra, a doutrina, mas é preciso praticá-la. É preciso fazer um exercício constante, diário, de tudo aquilo que aprendemos nessa igreja. Principalmente incutindo valores familiares na nossa casa, no nosso lar. E os ensinos do Santo Irmão Aldo também é necessário. Essa mensagem está dizendo para nós que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre ensinaram os casais.
que para ter um lar feliz e abençoado, é preciso cultivar nos corações o amor, o respeito. E tanto é verdade, irmãos, que no ano de 2002, 24 de janeiro de 2002, o santo irmão Aldo nos enviou uma mensagem, colocou no boletim daquele mês e daquele ano, uma mensagem específica para os casais. O título dessa mensagem é: a vida íntima do casal deve ser sigilosa. O irmão Aldo, há 21 anos atrás, ele estava falando sobre ética conjugal. E falando sobre ética conjugal, ele dizia nessa mensagem que muitos casais o procuravam para aconselhamento. E ele dava os conselhos. Mas muitos daqueles que o buscava, ouvia os seus conselhos, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Esses mesmos casais iam em busca de uma segunda opinião, desmerecendo e desvalorizando o conselho do profeta. E às vezes buscavam uma segunda opinião, um conselho de pessoas que não tinham nem experiência e nem moral para aconselhar. E ao contrário de aconselhar, ficava dando pitacos, palpites, sugestões de como o casal deveria viver a sua vida conjugal. E que o irmão Aldo estava dizendo também que muitos desses casais o procuravam ainda no namoro, mas não praticava aquilo que ele aconselhava. Mês passado, essa mensagem completou 21 anos. Daí a pergunta para a nossa reflexão: o que mudou nesses 21 anos? Melhorou ou piorou? Nesses dias que nós vivemos o advento da internet, onde essa tecnologia está nas mãos de cada um de nós, dos celulares, nas redes sociais. Eu digo para os irmãos que nunca foi, como está sendo agora, o momento necessário para refletirmos sobre ética conjugal. Porque hoje as pessoas estão se sujeitando, infelizmente, muitos casais apostólicos, se sujeitando numa situação perigosa. E estão trilhando caminhos perigosos, cujos caminhos o irmão Aldo e a Santa Vó Rosa não está. Porque esses santos não compactuam com certos comportamentos que está havendo dentro da igreja, na vida dos casais. Pessoas se sujeitando e colocando o seu nome na boca das pessoas, se expondo de forma, já dizia algumas mensagens de outros boletins a respeito desse tema, de forma ridícula, se expondo, ostentando e fazendo aquilo que hoje é conhecido como culto ao ego. E não compreende que nós somos templo de Deus vivo. Nós somos em nós mesmos um ato de adoração a Deus, através de uma vida consagrada, de uma vida dedicada a serviço do reino dos céus, para que sejamos aquilo que Jesus disse: vós sois a luz do mundo,
e o sal da terra. E se o sal não tem sabor de sal, disse Jesus, ele para nada presta, a não ser para ser pisado. E é o que está acontecendo na vida de muitos. Se expõe, por causa disso, surge comentários vários, causa escândalo, se torna pedra de tropeço para a obra, e muito entristece ao nosso Deus. E às vezes é pisado, através de difamação, de calúnia, é pisado. E se coloca numa situação degradante de humilhação. E isso muito entristece a Deus. É como se estivesse construindo a sua casa na areia. Desperdiçam sua juventude, desperdiçam a sua vida e não percebe que a nossa família, precisa ser sacrário inviolável. A palavra sacrário vem de sagrado. Inviolável é algo que ninguém pode contaminar, que ninguém pode ultrapassar o limite, para te ensinar como que deve ser a sua vida conjugal, a sua vida de esposa, de esposo, de pai e de filhos. Certa vez, o nosso Jesus teve um encontro com um jovem, e esse jovem, ele disse para Jesus: Mestre, o que eu farei para herdar o reino dos céus? Jesus então perguntou para ele: você conhece os mandamentos? E aquele jovem disse: eu conheço todos os mandamentos, desde quando eu era criança. O Evangelho de São João diz que Jesus olhou para aquele jovem e o amou muito. Olha, irmãos, imagine a alegria dos pais de saber que eles puderam incutir os mandamentos de Deus naquele jovem, de maneira que ele conhecia todos os mandamentos. Talvez não praticava-os. E por causa disso, ele virou as costas para Jesus e não quis assumir o compromisso com Jesus. Não é o suficiente apenas conhecer mandamento. Não é suficiente conhecer a disciplina e a doutrina da igreja. É preciso praticá-las. É preciso viver a doutrina e a disciplina. O rei Salomão, ele deixou registrado em um dos seus escritos dizendo: jovem, lembra-te do teu Criador no dia de tua mocidade, antes que venha o mau tempo, dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Quantos casais, quantas famílias desestruturadas, fracassadas, quantos divórcios poderiam ser evitados se na juventude lembrássemos mais de Deus, lembrássemos mais da Santa Vó Rosa, lembrássemos mais do Santo Irmão Aldo e de tudo o que eles nos ensinaram. Hoje, muitos destes que não dedicaram a sua vida para Deus, que levaram as coisas na brincadeira, que enxergaram as reuniões como um momento de recreação, um momento de encontro. Quantas dessas pessoas estão dizendo, porque inclusive já não estão mais entre nós, e estão dizendo: não tenho mais contentamento na minha vida. Meus filhos me causam desgosto, a minha esposa me causa desgosto, eu não amo mais o meu esposo.
Eu não sinto prazer em estar em família. Os dias festivos e de ajuntamento familiar é para mim maçante. E eu não vejo a hora quando esse momento passa. Tem pessoas que dizem isso. Não tenho contentamento. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do Santo Irmão Aldo. Lembra-te da Santa Vó Rosa. E tudo o que eles fizeram, proporcionaram, possibilitaram para que tivéssemos uma família feliz. Onde a mulher sábia pudesse edificar a sua casa. Onde o homem pudesse ser o sacerdote do lar. Onde a mulher pudesse ser a coroa que orna a família. E onde os filhos verdadeiramente sejam presentes de Deus e da Santa Vó Rosa. Irmãos, que essas palavras fiquem em vossos corações. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe você e a sua família. Que a sua casa seja um lugar de repouso. E que seja um lugar onde a Santa Vó Rosa possa cumprir a sua palavra que diz: se tua casa for santificada, terá sempre a graça de Deus e por mim será visitada. Agradeço a todos os irmãos pela sua atenção e o coral nesse momento estará apresentando o hino de título À Beira do Caminho.
perderá sua paz, pois este mundo cheio de perdição, de ilusão, tomará seu coração. For fiel a Jesus, o Salvador, e no meio do caminho sempre andar, receberá de Deus as tuas bênçãos, com a santa voz lá no céu irá morar. Os meus agradecimentos a todos os irmãos e irmãs pela sua atenção, presença e reverência. Agradeço a cooperação dos nossos valorosos obreiros, pastores, diáconos, diaconisas. Agradeço também ao coral pelas suas apresentações, o seu esforço e apoio para o êxito e brilhantismo desta reunião. Estendo os meus agradecimentos, que traduz os agradecimentos desta congregação apostólica a todos os irmãos e irmãs que participaram conosco e ainda estão conosco através da internet. Convido-vos para, junto conosco, fazermos uma prece, uma oração, para que possamos, inclusive, encerrar essa reunião. Irmãos, por gentileza, coloque-se em pé.
O nosso Jesus, irmãos, ele diz da seguinte maneira: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tudo que pedires a Deus, em meu nome, crendo, recebereis. É a condição para que as suas orações sejam ouvidas. É que estejamos em Cristo. É que estejamos na Santa Vó Rosa e junto com o Santo Irmão Aldo. E que a palavra deles, que é a palavra de Deus, esteja em nós. Então, quando fizermos as nossas orações, inclusive agora, teremos a convicção de que elas estão sendo ouvidas nos céus. E se são ouvidas nos céus, o nosso Deus tem poder para responder com bênçãos para as suas vidas. Estende as vossas mãos aos céus, curvem suas cabeças, nós estamos orando. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu santo nome em nossas vidas, na vida do povo apostólico, na vida da tua igreja. Temos regozijado na tua presença, Pai. Temos demonstrado o nosso amor, a nossa alegria e expressamos através do cantar, expressamos através da reverência, das nossas reflexões, das nossas meditações. Ó Santa Vó Rosa, chegamos à conclusão que muito necessitamos de Ti, muito necessitamos da presença do Santo Irmão Aldo, para que com mão firme possa Ele sustentar as nossas vidas e caminhar conosco em meio aos dilemas, em meio aos enfrentamentos do cotidiano. Santa Vó, queremos ter a convicção de que a Senhora está conosco. O nosso Jesus, Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E temos crido nessa palavra. Temos crido na promessa de Jesus, porque Ele é fiel cumpridor de suas palavras. Portanto, Jesus bendito, ouças o clamor da tua igreja e ajude-nos a vencer. Proteja os seus filhos e filhas, proteja as famílias, ó Santa Vó Rosa. Fazei-nos dignos de vossa companhia e presença, faça-se morada em nós, para que possamos ser felizes, para que possamos ser sábios, para que possamos entender o temor ao Senhor e para que possamos vitoriosos, porque queremos atribuir vitórias como glorificação ao teu santo nome. Portanto, nesse momento, ouça o clamor dos teus filhos e filhas. Abençoa os casais, Santa Vó Rosa, aqueles que estão enamorados, preparando-se para construir uma vida conjugal, uma família, que esta construção esteja firmada, alicerçada em Ti e nas palavras e doutrina de Jesus. Santa Vó Rosa, querida, peço as Tuas bênçãos em favor das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos nossos irmãos que alcançaram maturidade, mas eu clamo a Tua misericórdia, sobretudo para aqueles imaturos espiritualmente falando, que não compreenderam a grandeza de pertencer a Deus e também o perigo que passamos nesse mundo. Santa Vó Rosa, inculte nesse coração a fé, o temor, a sabedoria, para que possam, entusiasmados para com as coisas de Deus, Te servir cada vez mais. Suplico a Senhora Tuas bênçãos, as bênçãos proféticas do Santo Irmão Aldo, em favor dos nossos irmãos idosos, principalmente aqueles que vivem dias difíceis, dias de sofrimento e dor, aqueles que estão enfermos, Santa Vó Rosa, e a Senhora os conhece, como também conhece a fé de cada um, o desejo de cada vez mais Te servir. Mediante essa fé eu Te suplico, Santa Vó Rosa, repreendas o mal, afungentas a dor, expulsa o maligno, restabeleça a saúde, cura-os, ó Santa Vó Rosa, se assim for da Tua vontade, firma-os neste caminho, para que eles possam continuar Te servindo, até quando for da vontade do nosso Deus. Lembro-me e por isso clamo-Te, ó Santa Vó Rosa, em favor daqueles que estão acamados nos hospitais, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão desempregados, desenganados, debilitados, desiludidos e desesperançados. Peço, Santa Vó Rosa, aqueles que estão à margem da sociedade, que não encontram o socorro,
que não há proteção, mas agora eu te suplico a graça de Deus, a proteção dos céus, os livramentos necessários para que haja esperança nesta vida e esperança da eternidade com Deus. Santa Avó Rosa abençoa os ouvintes do programa Hora Milagrosa, os nossos queridos amigos que estão conosco nos visitando nesta reunião. Eu peço também pelos nossos irmãos, os nossos amigos internautas que participam conosco via internet e estão clamando a tua graça. Tenham eles, pois, oportunidades e condições de receber a visita dos anjos para levar a eles a proteção, a graça, os livramentos e tudo o que eles necessitam para viver bem. Santa Avó Rosa, aqueles que colocaram pedidos nessa caixa de pedidos de oração, entras com providências, livra-os do mal, usa-os de misericórdia e com piedade, resgata-os, proteja-os, abençoa-os e assim, se porventura houver alguém cujo nome está aqui representado nessa caixa, que eles possam, inclusive não conhecendo a grandeza do teu amor, a fé que professamos, sejam eles alcançados por esse amor e tenham de Jesus uma oportunidade de salvação. Receba, pois, ó irmãos apostólicos, a graça de Deus nosso Pai, que em comunhão com seu Santíssimo Espírito abençoa a todos com virtudes e unção. Receba as bênçãos da Santa Avó Rosa, de Jesus, de Maria Santíssima e do profeta Santo Irmão Aldo, que todos possam retornar para os seus respectivos lares, levando a graça e a proteção dos céus, para que vivam bem e estejam congregados e agregados numa pura e genuína fé em nossa próxima reunião, louvando, glorificando a Deus. Irmão Aldo, temos te glorificado, haveremos de glorificar ainda mais hoje e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor para os irmãos, um grande abraço e até uma outra oportunidade.